Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli e nesse canal nós falamos sobre diversos temas de engenharia civil. Na aula de hoje vai ser uma aula extremamente interessante, mas que infelizmente ela não vai terminar nessa aula. A gente vai fazer vários vídeos sobre esse tema, que é o quê? Na aula passada nós fizemos um pré-dimensionamento de uma viga, de um edifício. Só que nós pré-dimensionamos a viga, mas a grande pergunta é, essa viga, ela vai de fato resistir aos esforços desse edifício? Ela é de fato capaz a resistir aos esforços solicitantes desse edifício de estrutura metálica? Então, é isso que a gente vai aprender agora. Por quê? O pré-dimensionamento é importante para você ter uma ideia de quanto você vai gastar em sua obra. Mas, obviamente, para você, de fato, construir um prédio em estrutura de aço, você tem que fazer o dimensionamento. Não há como fugir disso, tudo bem? Então, vamos imaginar que você já escolheu a viga que você quer trabalhar e quer fazer esse dimensionamento. Qual que é, Launelli, a primeira coisa que eu vou fazer? A primeira coisa que você vai fazer é ir lá na tabela Gerdau, que eu apresentei para vocês na aula passada, e copiar todos os parâmetros da viga que você escolheu. Por exemplo, nessa aula, nesse pré-dimensionamento, nós decidimos trabalhar na aula passada com a viga 360 por 51. Então, o que eu fiz? Eu copiei aqui da tabela todos os parâmetros dessa viga. Então, é essa a primeira coisa que você vai ter que fazer quando você decide fazer o dimensionamento de uma viga, perfeito? Você vai na tabela Gerdau ou na tabela do fabricante da viga que você escolheu e vai pegar todos os parâmetros geométricos dessa viga. Então, voltando aqui, a gente tem que trabalhar com 360 por 51. Acho que eu acabei não escrevendo aqui. Então, nós estamos trabalhando com a viga W 360 por 51. Então, nós copiamos aqui todos os parâmetros dela. Eu vou apenas fazer algumas observações importantes aqui sobre essa viga, porque muitas vezes a gente fica com dúvida nessa parte de nomenclatura. Então, bora dar uma relembrada aqui nas partes. Nós temos aqui a altura da viga, que a gente chama de D. Nós temos a largura da mesa da viga. A mesa é isso aqui que eu estou pintando de azul. E o nome que a gente dá para esse parâmetro da largura da viga, a gente chama de BF. A espessura dessa mesa nós chamamos de T de F. Nós temos essa região central aqui, que eu vou pintar de vermelho, que nós chamamos de alma, sendo que a altura total dessa alma nós chamamos de H, e a espessura dessa alma nós chamamos de T de W, tudo bem? Então, resumindo, quais são os parâmetros geométricos aqui dessa viga aí, que são mais importantes? A altura total, que é D, a altura da alma, que é H, a espessura da alma, que é TW, a largura da mesa, que é B de F, e a espessura dessa mesa, que a gente chama de T de F. Isso aqui é a alma, e essa parte aqui nós chamamos de mesa. Ótimo. Dito isso, nós vamos agora fazer o pré-dimensionamento, ou dimensionamento, desculpa. Para fazer um dimensionamento de uma viga, nós temos que basicamente verificar se ela vai cair ou não, romper ou não, entortar ou não, quando submetida ao esforço solicitante para o qual ela está sendo projetada. Então, como é que a gente vai fazer isso? Existem várias formas de uma viga romper. E o que a gente tem que garantir? A gente tem que garantir que ela não irá romper por nenhuma das formas possíveis. Então, o que acontece? Nós vamos ter que gravar vários vídeos, que vocês vão ver que essa parte não é que ela é complexa, mas ela é um pouco demorada. Nós vamos verificar a nossa viga ao momento fletor nessa aula. Depois, nós iremos fazer outras aulas direcionadas a ver se essa viga resiste ou não ao esforço cortante. E se precisa ou não, devido a esse esforço cortante, de você colocar algum
algum enrijecedor, enfim. Então, nós percebemos que nós teremos que verificar nossa viga ao momento fletor e também ao esforço cortante. Contudo, quando a gente fala, ela pode romper por momento fletor, nós temos também as formas com as quais ela pode romper. Quando a gente fala que uma viga pode romper por momento fletor, ela pode romper por flambagem local da alma, pode romper por flambagem local da mesa e pode romper por flambagem local devido à torção. Então, o que a gente percebe nesse resumo inicial? Existem várias formas dessa viga cair. Basicamente seria isso. Existem várias formas dessa estrutura dar errado. E basicamente, então, nós vamos ter que fazer um vídeo sobre flambagem local da alma, porque a gente vai ter que calcular essa viga para flambagem local da alma e ver se ela resiste, flambagem local da mesa, flambagem local por torção e, finalmente, nós vamos ter um vídeo sobre esforço cortante, para verificar se essa viga que a gente pré-dimensionou na aula passada vai precisar de enrijecedores ou não, tudo bem? Vocês vão ver que não é um conteúdo difícil, mas já deu para notar que é um conteúdo extenso, então vamos lá. Quando a gente fala desses 3 itens, nós vamos nessa aula falar da flambagem local da alma, tudo bem? Então vamos lá. Onde que você tem que ir na norma para você saber, para você encontrar as fórmulas para fazer o cálculo da flambagem local da mesa e alma, lá na página 130 da sua norma. Que norma é essa, Launelli? É a NBR 8800, que você encontra facilmente na internet. Quando você vai lá nessa página, que é a página 130, a norma ela te apresenta 3 fórmulas. A fórmula que eu chamei de 1, a fórmula que eu chamei de 2 e a fórmula que eu chamei de 3. Tá, aí a grande pergunta é, qual fórmula eu vou usar? Então, gente, essa não vai ser uma pergunta difícil de responder, mas também não vai ser algo curto. Vocês vão ver que a gente vai levar um tempinho. Por quê? Essas 3 fórmulas, para saber qual você vai utilizar, você tem essa primeira, que é para quando lambda for menor ou igual a lambda P. Temos a segunda fórmula, que é para quando lambda está entre lambda P e lambda R. E temos a terceira fórmula, que é para quando lambda é maior que lambda R. Então, a aula mal começou e vocês já devem estar com a dúvida. E que dúvida é essa? Quem, afinal, é esse lambda? Quem é esse lambda P? E quem é esse lambda R? Olha, quando você tem uma dúvida desse tipo em estrutura metálica, você não precisa se preocupar, porque a própria norma ela vai te dar a resposta da sua pergunta. E onde está a resposta dessa pergunta sua? Quem é lambda P e quem é lambda R? Está lá na página 134 da norma. E se você estiver mexendo com PDF, na página 144. Nessa página, nós temos uma tabela. Nós temos uma tabela. E nessa tabela, nós temos as fórmulas para diversos tipos de perfil. Eu não vou ler a tabela com vocês com detalhes, porque o exercício em si já é grande, e se eu for entrar em vários detalhes, vai ficar mais grande ainda. Mas aqui, basicamente, nós vamos ter as fórmulas referentes à flambagem local por torção, que a gente vai ter que verificar, flambagem local da mesa e flambagem local da alma. E aqui, vocês percebem que a gente tem aqui o que a gente precisa para saber qual fórmula utilizar para o cálculo do momento resistente dessa viga. Nós temos a fórmula do lambda, ou melhor, onde a gente encontra essa fórmula do lambda, a fórmula do lambda P e a fórmula do lambda R, tudo bem? Então, aqui nessa tabela, nós temos todas as fórmulas que a gente vai utilizar, que a gente vai utilizar no dimensionamento, tudo bem? E aqui, você percebe que quando a gente for falar em flambagem local da mesa, ele não te dá essas fórmulas assim facilmente. Ele fala o seguinte, tá, você quer encontrar
o MR da flambagem local da mesa, você tem que ir lá ver a nota 5 da norma. Tá lá na página 146. Você quer saber o M crítico? Você tem que ir lá na nota 6, que tá na página 146. Quer saber o lambda? Tem que ver a nota 8. Quer saber o lambda R? Vai ver a nota 6. Então, você percebe que a norma, ela te dá todas as informações que você precisa. Agora, se você vai suar ou não para encontrar essa informação, aí é outro ponto, tudo bem? Mas tudo que você precisa saber para fazer o dimensionamento, a norma nos traz. Então, recapitulando para o caso de você ter ficado perdido. Nós queremos fazer uma verificação de uma viga. Queremos dimensionar. Para dimensionar essa viga, nós vamos verificar se ela resiste ao momento. E para ver se ela resiste ou não a esse momento, nós vamos verificar ela em relação à flambagem local da alma, flambagem local da mesa e flambagem local por torção. Tá, e nessa aula, o que a gente vai ver nessa aula? Nessa aula, nós vamos ver a flambagem local da alma. E para calcular a flambagem local da alma, eu vou ter que encontrar qual que é o momento resistente da viga em relação à flambagem local da alma e comparar isso, que é o que ele resiste, com o que solicita e ver se passa ou não. Tá, mas para fazer isso, a gente já percebeu que não vai ser um caminho tão rápido, apesar de não ser difícil. Nós vamos ter que escolher qual fórmula que a gente vai utilizar para fazer esse cálculo do momento resistente. E para descobrir qual fórmula utilizar, a gente já percebeu que a gente vai ter que calcular o lambda, lambda P e lambda R, tudo bem? Então, basicamente é isso. De forma resumida, vocês vão ver que difícil não é só muita conta, mas é fácil. Então, vamos lá. Então, aqui, nós vamos começar a fazer a verificação da flambagem local da alma. Então, de forma resumida, nós vamos calcular pelas três fórmulas o lambda, lambda P e lambda R. A norma já nos deu lá naquela tabela que a gente viu. Então, vamos começar pelo lambda. Como é que a gente calcula o lambda? A norma já te diz. Ela fala que para calcular o lambda da alma vai ser a altura da alma, que aqui, quem é a altura da alma? A altura da alma a gente chama de H. Bora só desenhar aqui bonitinho. A altura da alma, que é essa parte aqui do nosso perfil, a gente chama de H. Dividido por TW. Quem é TW? É a espessura da alma. E aí, o que a gente tem nesse perfil que a gente pré-dimensionou na aula passada? Qual que é a altura da alma? 332 milímetros. E qual que é a espessura dessa alma? 7,2. Então, fazendo essa divisão, você vai encontrar que o lambda é 46,11. Tá, pronto. Pelo menos um problema a gente já resolveu. Já encontramos o lambda. Agora, nós vamos encontrar o lambda P. E qual que é a fórmula do lambda P? Tá na norma. É 3,76, que multiplica a raiz quadrada do módulo de elasticidade dividido pelo Fy. Aí agora você tá, quem é o módulo de elasticidade, quem é o Fy? Olha, o módulo de elasticidade, nós sabemos que para o aço que a gente utiliza em estrutura metálica é sempre 200 megapascal ou 20.000 kilonewtons por centímetro quadrado. Tá, então o E a gente já tem. E o Fy? Quem é o Fy? O Fy é a tensão de escoamento do aço que a gente está utilizando. E qual é o aço que a gente está utilizando? Nós estamos utilizando o USE SAC 300, que o Fy é 300 megapascal. Então, vocês estão vendo que não é difícil. Então, o Fy do aço que a gente está utilizando é 300 megapascal, que é a mesma coisa que 30 kilonewtons por centímetro quadrado. Perfeito, perfeito. Então, deixa eu apagar isso aqui que eu acabei de desenhar. Então, nós já temos tudo que a gente precisa para calcular o lambda P.
é 3,76 vezes raiz de 20.000 dividido por 30. E quanto que deu esse lambda P? 97,08. Olha, nesse momento, se você for um aluno um pouquinho mais esperto, você já vai perceber que a gente nem precisaria calcular o lambda R, né? Por que não iria precisar calcular o lambda R? Bora olhar aqui. Nós temos 3 fórmulas para o momento resistente. E a primeira fórmula é quando o lambda for menor que lambda P. Nós já descobrimos que o nosso lambda é menor que o lambda P. Então, nós já sabemos que nós vamos usar essa primeira fórmula aqui. Mas, só para mostrar para vocês como é que vocês fariam, caso vocês tivessem calculado o lambda R, bora calcular ele aqui. A fórmula do lambda R, a norma também te forneceu, é 5,70, que multiplica o modo de elasticidade desse perfil, que a gente já viu, que é sempre 20.000 kN por centímetro quadrado, dividido pela tensão de escoamento do aço que você vai utilizar nesse perfil metálico, que no caso é 300 megapascal, que é a mesma coisa que 30 kN por centímetro quadrado. Fazendo essa conta, você vai encontrar o lambda R, tudo bem? Então, recapitulando, nós calculamos lambda, lambda P e lambda R. E fazendo esse cálculo, a gente já descobriu que nós vamos utilizar a fórmula número 1. Então, agora é só usar essa fórmula, né? Não tem dificuldade. Nós vamos, para lambda menor que lambda P, nós vamos utilizar a primeira fórmula. Então, vamos lá. O que a primeira fórmula nos diz? Diz o seguinte, quando você tem uma viga, aqui eu tenho uma viga, e você tem um momento nessa viga, um momento fletor, você tem um máximo momento que essa viga consegue resistir. E para você calcular esse máximo momento, você vai utilizar a fórmula MRD, que é o momento de plastificação, dividido por γ1. Tá, e aí talvez você esteja se perguntando, tá, e quem é MPL? Como é que eu calculo esse momento de plastificação? Não é difícil. O momento de plastificação é o Z de X do perfil que você está utilizando, vezes a tensão de escoamento do aço desse perfil. Tá, Launelli, onde eu encontro o Z de X? O Z de X, a própria Gerdau te dá lá na tabela, que vale 899,5 centímetros ao cubo. Então, você vai substituir isso aqui, fazer essa multiplicação e você vai descobrir o quê? Você vai descobrir que o momento de plastificação dessa viga que você vai utilizar é 26.985. Você divide pelo γ1, que é padronizado, 1,10, e você vai encontrar que o momento resistente de cálculo dessa viga, a flambagem local da alma, é 24.531,81 kN por centímetro. Será se passa ou não? Bora ver quanto que estava atuando de momento nessa viga? Olha, o momento solicitante, deixa eu até copiar aqui para a gente comparar lá. Qual que era o momento solicitante? Deixa eu levar aqui para a gente comparar. O momento solicitante dessa viga era 194 kN por metro. Mas o que você percebe? Você percebe que aqui está em centímetros e aqui está em metro. Como é que eu vou transformar metro para centímetro? É fácil, né? Nós temos que, quanto que vale um metro? Um metro vale 100 centímetros. Nós podemos cortar esse metro aqui com esse metro aqui. Então, basicamente, o que você acabou de descobrir? Que para transformar quilonewton por metro para quilonewton por centímetro, basta multiplicar por 100. Então, nosso momento máximo que atua nessa viga é 194,00.
ou seja, 19.400. 19.400 é menor que 24.531? É. Ou seja, o máximo momento que atua nessa viga que a gente está dimensionando é menor que o momento que ela resiste. Então, tá ok? Tá ok. Então, o que a gente percebe? Que, por enquanto, aquele pré-dimensionamento que eu ensinei vocês a fazer tá dando certo.